pergunta do Mike. Primeiro, eu gostaria de responder essa pergunta primeiro, depois eu passo para o Bruno. Peraí, eita, isso aqui, né? Mas isso não dá problema na hora de estudar ciências naturais? Não. E isso é uma preocupação muito válida, o lance do relativo, né? Do ser relativo. A percepção, como a gente enxerga a realidade ser relativa à percepção, não implica numa impossibilidade de estudar ciências naturais, e eu vou explicar por quê, na minha visão aqui, tá, dentro da linguística cognitiva, e depois eu vou passar para o Bruno. E aqui eu vou detalhar um pouco mais o Mike falou, tipo, quando começaram a estudar o histórico geológico dos lugares, como formularam esses conceitos de forma a poder entender isso. Bom, a primeira distinção que a gente precisa fazer é a distinção entre realidade, no sentido de objeto, no sentido de que algo que está para além da sua experiência, e isso a gente poderia concordar que é uma crença, porque a gente não tem prova de que a gente está vendo uma Matrix, ou não. Não tem prova, tá? Pode ser uma crença. Mas você pode considerar, por exemplo, que se eu sair por aí com um barco, dirigindo um barco, eu sendo piloto, e tomar um litro de cachaça e pilotar doidado, eu vou matar um monte de gente. E se eu atirar na sua cabeça, você vai morrer. Você pode considerar esses fatos que influenciam para além do seu próprio ser como algo que reflete a realidade em si, beleza? Beleza. Ainda assim não vai deixar de ser crença, na minha opinião, tá? Mas você pode considerar que existe a realidade em si. Eu acredito nisso. Eu sou um realista, tá, gente? Sou um realista direto, já falei sobre isso aqui no canal. Realismo direto, nossa bandeira aí, evangelizando todo mundo. Mas isso é uma coisa, o objeto, aquilo que está para além da sua percepção. Outra coisa é como você conhece esse objeto. E isso é uma distinção que eu acho que é muito importante, que a gente sempre tem que estar falando, que é o campo da ontologia e o campo da epistemologia. A realidade, como você conhece a realidade. Parece besteira, né? Parece que quando a gente está falando de um, a gente está falando de outro, mas não. Quando você está falando de ontologia, você tem que considerar, existe ou não realidade? Existe ou não? Vai ter gente que vai dizer que não existe. O idealista, por exemplo, vai dizer que não existe. O idealista, o subjetivista, vai dizer que não existe realidade para além da realidade do sujeito. Né? Então, se você fechar os olhos, ou se eu fechar os olhos, a minha casa deixa de existir. Eu estou extrapolando aqui, mas é nesse nível. Isso aí, é um problema esse negócio. É um problema, é um problemão. Que isso, cara? Hoje em dia, como a linguagem também é uma representação, e uma representação sempre vai conter buracos, porque, obviamente, né? Porque se a representação fosse a coisa, não haveria necessidade de representar. Era a própria coisa. Agora, exatamente, como ela é porosa, a depender de como eu falo, olha a retórica lá, a depender de como eu falo, a depender de como eu me comporto na hora de falar, a depender se eu sei alguma coisa sua ou não. O Platão, né, ele vai escrever que esses caras são enganadores. Né? Eles mascaram a realidade, eles mascaram a verdade, porque eles sabem que existe essa porosidade. E é óbvio que teve gente mal intencionada. Claro que teve. Teve um mal intencionado, teve aquele cara que não estava nem aí, só quero receber meu dinheiro, e teve um cara mais preocupado mesmo, né? O Platão vai pintar cada um de um jeito, né? O Gorgias de Protágoras tem uma colocação bastante diferente, né, na pena do Platão. Mas esses caras entenderam isso, e aí você tem uma ferramenta, né? Você pode fazer, você tem um martelo na mão, você pode construir alguma coisa ou matar alguém. Aí vai depender do que você vai fazer. E hoje em dia se explora muito essa coisa. Né? Se coloca uma dúvida tão grande, você fala, né? Por exemplo, quer ver uma coisa legal? Eu participei de debates políticos com um bolsominion, e ele me trouxe uma notícia sobre a China, a colheita sangrenta, não sei o quê. E depois eu vou chegar na resposta do Mike. E é interessante que ele me deu uma notícia para a gente conversar sobre, né, tal. Aí eu fui ver a notícia. O nome da notícia é Colheita Sangrenta. Bom, aí você já viu que estão, né, pegando, já apelou para o emocional. Aí tem, aí no meio do texto tem evidências emergentes sugerem.
Tá, evidências emergentes sugerem, olha, sugestão por sugestão, eu saio na rua, olho para o céu, o sol se mexe. Eu sei que não é assim. Mas tudo bem, vamos lá. Aí vem uma ótima frase, né? Que é uma peça retórica do professor Alvim. Relatórios chocantes sugerem claramente. Mas como é que pode sugerir claramente? Relatórios chocantes sugerem, não. Relatórios chocantes deviam ter, ó. Relatórios chocantes comprovam tal, X, Y, Z. Mas essa porosidade toda, você tá desatento, você cai nisso aí. Mas quando você começa a juntar as coisas, você não cai mais. Agora, posso responder a pergunta do Mike? Essa pergunta é muito legal. Eu, eu vou só Essa finalizar e eu pergunta... passo para você. Tá. É muito importante isso que o Bruno falou, porque a gente tem que partir de um ponto, e eu evangelizo pelo realismo direto por isso, né? Eu parto do ponto, não, existe a realidade sim, beleza, tá. Mas a gente não tem acesso a essa realidade pela nossa percepção, porque a gente tem um corpo, isso muda tudo. Nós temos um corpo, aliás, nós somos um corpo, né? A gente não tem um corpo, a gente é um corpo, né? Temos um corpo é coisa liberal, para vender órgão, né? ANCAP. Mas a gente é Nossa. um corpo. E a gente tem acesso à realidade através dessa relação que a gente tem com com o ambiente e o corpo. Então, por exemplo, a gente enxerga três, como é, gente? Três Três cores? faixas, três, eu esqueci, três receptores, eu não lembro os nomes direito, perdão, tá? Que os coelhos, por exemplo, enxergam menos, alguns animais enxergam mais, infravermelho, ultravioleta a gente não enxerga, enfim, isso vai determinar como você vai ver a realidade. Isso é uma coisa objetiva. É uma coisa objetiva. Você não enxerga o infravermelho. Você não enxerga infravermelho. Pelo menos com os dados que a gente tem. Até hoje, ninguém conseguiu enxergar infravermelho. Que não seja mediado por um instrumento. Aí que a gente começa a fazer alguma coisa, a construir alguma coisa. Porque, muito bem o Jefferson colocou aqui, se a aparência das coisas coincidissem, se com a essência, a aparência e a essência fosse a mesma coisa, para que você precisa de linguagem? Nem não precisa. Não precisa. E aí essa é a questão. Não inviabiliza o conhecimento científico, porque o conhecimento científico é justamente essa tentativa de ir para além da nossa percepção. E Sim. olha que isso é tão importante que o Bruno falou, porque esses caras, os ANCAP, os terraplanistas, eu não sei se eles não são tão inteligentes para perceber isso, mas me parece que é uma percepção muito clara que eles têm de que você pode usar a experiência da pessoa contra ela. Porque a experiência que a gente tem, ela é mediada. Né? A gente vai defender o pessoal do realismo direto que não tem mediação em outro sentido, mas ela é mediada pela nossa corporalidade. Ela é mediada pela nossa corporalidade. Quando a gente está tendo experiência na Terra, parece muito que a Terra é plana. Parece muito que a Terra é plana. Parece muito. Só que isso é no seu nível da sua percepção e da sua corporalidade, cara. E eu acho que pensar nesses termos, Mike, acho que pensar nesses termos viabiliza ainda mais o conhecimento científico. Viabiliza ainda mais o conhecimento científico. Porque a partir do conhecimento científico a gente vai ter acesso a instrumentos que fazem a gente perceber outras coisas. A gente nunca vai chegar na realidade em si, porque a gente sempre vai ter um corpo. Sempre vai ter um corpo e não tem como. Não tem como. Você vai ter acesso à realidade pelo seu corpo. Mas a gente pode chegar um pouco perto. Sempre um pouco perto. E menos longe do obscuro, né? Menos longe do obscuro. Mas é isso, a minha resposta seria essa. Aí eu vou passar para o Bruno e depois a gente vai para a pergunta. A gente vai depois para um comentário do Jefferson e depois para a pergunta do Vinícius. Perfeito, perfeito. Cara, essa problemática é muito legal, porque o Lacan, ele vai... olha só um pouquinho antes de responder direto, mas... responder de fato, mas é interessante fazer essa pequena introdução. Ao contrário do Freud, o Lacan ele vai encontrar bom, o problema da loucura já estava no Freud, o Freud trabalhou alguma coisa, né, analisou lá do jeito dele, né, com ego, superego, id e tal, aparelho psíquico do Freud. O Lacan, ele vai trabalhar com a ideia de registro. Né? Então, a psique humana era composta por três registros, que é, imaginário, simbólico e real.
que não é a realidade. A realidade é outra coisa. O real é o impossível de se alcançar. Blá, blá. A coisa eu entendo essa ideia do real como sendo aquilo que você não consegue alcançar mesmo. É quase como o mundo ideal do Platão, que não tem como se alcançar, né? E ele vai tentar usar a matemática. Ele fala uma coisa muito bacana aqui num livrinho chamado Meu Ensino, né? E ele fala assim, olha, ele fala assim, já não seria má preparação se os psicanalistas praticassem um pouco de matemática. Um sujeito, segundo a linguagem, não fala ser que somos nós, é aquele que conseguimos depurar com grande elegância na lógica matemática. Então, o que o Lacan está fazendo com o real? Ele encontra com alguns problemas na clínica, na filosofia, no dia a dia, etc., e fala, caramba, tem alguma coisa nos pacientes que sempre volta, mas a pessoa não consegue simbolizar aqui, mas está lá. E aí ele vai tentar fazer com que a gente estude a matemática para entender e tentar depurar. A palavra que ele usa é muito importante, né? Também é um jeito meio platônico de pensar, se parar para pensar, né? Porque, ó, eu quero depurar a alma do corpo. Né? Ele vai falar lá no Sofista que a sofística é uma ferramenta de depuração da alma, né? De purificação, aliás, né? Porque, obviamente, ali, inclusive os próprios sofistas me parece que acreditavam na alma, eles não estavam preocupados em debater se existe ou não. Existe, e vamos lá, e vamos embora, né? Mais ou menos assim. Pelo menos até onde eu entendi. Só que ele vai entender, ele vai encarar esse problema da matemática, ele vai tentar usar a matemática para tentar resolver esse problema, melhor dizendo. E a matemática, ela é um tanto quanto neutra. Ele vai tentar fazer isso, mas ele não vai, pelo menos até onde eu conheço a obra do Lacan, ele não vai se até alguns paradoxos da matemática que eu entendo como sendo paradoxos de linguagem, porque a matemática é uma linguagem. Mas veja que ele está tentando depurar, ele está tentando fazer com que exista, né? Ele está tentando encontrar uma ferramenta para depurar, para separar o joio do trigo, e dizer que isso aqui é real, isso aqui não é. O Descartes tentou fazer isso com a dúvida dele do penso logo existo. Ele tentou fazer com que, mais uma vez, ó, o bom senso, a primeira fase do livro é ótima, o bom senso é muito legal, mas, pô, se não tá todo mundo certo, tem que ter alguma coisa que faça, que me mostre que não é bem assim, tem coisas certas e coisas erradas. Porque se todo mundo tá certo, não existe o erro, tem um monte de problemas com isso, né? E ele vai se utilizar da matemática. E aí vem a pergunta do Mike. Tudo bem, eu vou lá, pego um microscópio. Aí aponto, ao invés de apontar para o céu, né? Eu troco as lentes, ponho uma plaquinha, não sei do que, boto um bichinho e olho o bichinho, né? Aí tem lá algumas coisas que eu não consigo ver de tão longe, eu não consigo ver, porque realmente a acuidade visual ela é limitada. A pergunta que eu faço é, eu estou revelando aquilo ou eu estou construindo aquilo também? Porque, veja, sem o microscópio eu não vejo. Eu só vejo como representação, né? Aliás, eu só vejo com aquela ferramenta, que é só uma melhoria na representação. É uma melhoria na representação. Aí isso acontece, microscópio, vamos investigar a matéria, o átomo, aí você fala, bom, beleza. É como se fosse uma extensão da nossa capacidade de se relacionar com o ambiente, né? Ainda não deixa de ser uma relação que a gente tem do nosso corpo com o ambiente, só que é uma extensão, estende a nossa capacidade. Mas não vai deixar de ser uma coisa mediada pela nossa corporalidade, né? Exato. E é nessa mediação que você faz a pergunta, mas espera aí, eu estou construindo ou eu não estou construindo? Porque, veja, a matemática, por exemplo, uma das formas de você avançar na matemática é mudando a equação, né? Às vezes você enxergar x mais x ajuda, né? Mas quando você vai tentar, eventualmente você pode precisar colocar 2x e não x mais x. Veja, ó, 2x, x mais x são frases diferentes, são linguagem. Então, quando eu ponho x mais x, eu não avanço, mas quando eu coloco 2x, eu avanço, né? Porque eu mudei ali a cara daquilo. Só que quando eu mudo, eu avanço. Aí a pergunta que se faz é, estava lá e eu alcancei?
ou eu construí porque eu mudei a ferramenta? Essa é a grande questão. Porque se estava lá, então quer dizer que existe um mundo além do sensível. E aí é um problemaço, porque você entra no platonismo. Agora, se você constrói, bom, você constrói à medida que você avança materialmente falando, né? Então você revela, aí você pode pensar assim, bom, o sangue, como é que se sabe que tem glicose, tem ácido graxo, tem hemoglobina, tem glóbulo branco, plaqueta, isso tudo é construção, porque você inventou ferramentas para, a grande maioria das vezes, né, para resolver problemas, né, para melhorar a saúde, etc, né, para tratar de doenças e tudo mais. E essa pergunta que o Lacan tenta colocar, ele tenta lidar com aquilo que sobra, que é o real, né? Você está falando aí, é muito legal, né? A visão, por exemplo, a gente não enxerga infravermelho, mas as ondas de infravermelho, agora a gente sabe que estão por aqui. Só que a gente não percebe, porque o nosso corpo não tem o aparelho, né? Não é aparelhado suficientemente para que a gente possa perceber essas ondas. Então, a pergunta do Mike, né? Como é que acontece? Como é que se dá essa relação com o conhecimento? Olha, eu gosto de pensar que a gente vai construindo esse conhecimento. Né? E é muito importante você falar de conhecimento, né? Porque você não está construindo a realidade, você está construindo conhecimento. Por exemplo, o coronavírus, a gente não vê o coronavírus. Significa que ele não existe? Exato. Não. Exato. Né? A gente está construindo conhecimento sobre o coronavírus, né? E é Exato. muito óbvio que isso é construído porque cadê os especialistas de coronavírus aí? O SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-2, mutação nova, surgiu, pô, bomba na cabeça, bomba na mão dos cientistas, porque você não sabe o que fazer. A partir daí a gente vai construindo conhecimento em cima, categorizando as coisas e tudo mais, né? É muito legal essa questão.